Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, não é Raíssa. Eu sou psicanalista, psicóloga e mestre em psicologia. Por aqui eu falo sozinho ou acompanhada sobre como a teoria está na vida. Sejam bem-vindos ao Sol Ladeira Abaixo. E aí, gente? Como é que vocês estão? Meu último mês foi só tiro, porrada e bomba. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Claro que junto com teoria, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra, mas eu acredito que quando a gente vivencia as coisas no corpo, isso muda a maneira como a gente lê, enxerga e vive a teoria. E é sobre isso que eu resolvi falar aqui, talvez um novo quadro, né, falando em voz alta, não sei o que isso ainda vai ser. Mas eu tive vontade e pensei a respeito e falei assim, bom, vou sentar aqui, vou gravar e vou bater um papo, ver o que sai. Mas no último mês, e para quem está ouvindo isso no futuro, eu estou falando aqui do dia 3 de março de 2024, então ali final de janeiro até final de fevereiro, foi um mês muito complicado para mim. Eu vivi um luto, eu fiquei doente, eu terminei o meu mestrado, e isso mexeu com muita coisa, porque a gente está falando sobre processos em que a libido ou que a energia da vida volta para a gente mesmo, né? E em relação ao luto especificamente, acho que eu vou começar por aí. Eu perdi um grande amigo da faculdade, um companheiro de estudos, um psicanalista super querido e que tinha uma escuta muito gentil. E uma coisa curiosa que ficou na minha cabeça, né? Eu nunca havia perdido alguém com uma idade parecida com a minha. E como é que tem um mecanismo de identificação, né, que acontece ali, porque você começa a pensar sobre a própria morte de uma maneira diferente. É claro que a gente sabe que quem está vivo vai morrer e se você está aí na vida, qualquer coisa pode acontecer, né? E isso muda o lugar do controle na nossa existência. Mas lidar com luto de uma forma que não foi tão surpresa, porque já era uma pessoa que estava passando por um tratamento, mas nunca é esperado, né? Sempre é difícil e nunca é esperado. E especificamente falando em relação a isso da identificação, a gente pensa na quantidade de vida que fica, né? Uma coisa que passou pela minha cabeça nos dias seguintes que ele havia morrido foi eu estava fazendo um café e seguindo, né? Já tinha voltado a trabalhar e enfim. E aí um pensamento que veio na minha cabeça foi: nossa, eu tô aqui passando um café, eu tô viva e ele tá morto, que por si só é muito difícil, né? E conversando na minha análise sobre isso, a minha analista me falou uma coisa muito interessante, que foi como quando a pessoa morre, o corpo vai embora e, né, a vida continua, mas às vezes você tem uma surpresa assim e você lembra de tudo que aconteceu e é como se deixasse um pacote, né? Essa pessoa deixasse um pacote de memórias, de lembranças e aí acontece qualquer coisa assim do nada, né? No meu caso foi lançaram uma turma da pós-graduação da faculdade que a gente formou e chamaram a turma, né, pelo nome desse meu colega. E eu lembrei disso, né, na hora que eu me dei conta disso, eu falei assim, gente, como ele ia debochar disso aqui, como ele ia cantar marra, né, e falar assim, nossa, olha aqui o que estão fazendo com o meu nome. E enfim, isso me levou para um lugar muito curioso, porque é algo que eu já tinha lido, né, tanto em Luto e Melancolia, como em outros tipos de literatura, mas me lembrou especificamente uma obra que chama O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que é uma jornalista americana, e ela escreve esse livro depois, né, do ano que passa da morte do marido dela. E tem uma cena específica que eu lembro que ela não consegue, né, depois que o marido morre de um infarto fulminante, é, dar os sapatos dele, porque ela pensa assim, não, ele vai voltar e não tem como alguém viver sem sapato. E é claro que aqui ela sabe que ela não está falando de algo que é racional, né? Ela sabe que o marido morreu, ela enterrou ele, ela doou tudo dele, mas é algo que fica desse inconsciente que eu sempre brinco com os meus pacientes que o luto é mais ou menos assim, você investe 10 moedas num lugar. E aí acontece alguma coisa que essas 10 moedas retornam para você. Né? Esse é o movimento da libido. A libido ela tá no eu, ela tá nos objetos. E quando essa libido retorna pra gente, é muito difícil, porque é uma quantidade de energia que não estava até ali.
recheada de lembranças e memórias que mexem com a gente, mexe com a nossa perspectiva de vida, o que a gente pensa do futuro, o que a gente pensa dos planos, a questão do controle. E o luto é esse lugar muito delicado, né? Claro que a gente não faz luto só quando alguém morre. A gente faz luto o tempo todo. De ideais, de planos, né? E pensar no almoço e não ficar do jeito que a gente imaginou. Isso não deixa de ser um luto, né? E acho que o ponto disso é quando essa libido retorna pra gente. E aí eu chego no segundo momento, que é, eu fiquei doente, eu tive dengue, né, que é uma coisa muito comum aqui na América Latina, tá tendo um surto de dengue, eu sou de Juiz de Fora, mas o Freud também fala no Introdução ao Narcisismo como a doença faz com que a gente retorne pra gente. E eu não sei se você já teve, eu recomendo que você passe repelente para você não ter, porque é horrível e você fica prostrado. É um vírus que ele passa em uma semana, mas você fica uma semana ali na merda. E isso tudo aconteceu em sequência. Eu defendi o meu mestrado enquanto estava com dengue e vivi todo esse processo, né, da morte do meu amigo, enfim, estava completamente dentro de mim. Eu acho que esse é o ponto. E como isso é insuportável, né? Então, nisso da doença, eu fiquei relativamente bem, agora eu já tô ótima, mas meus exames ficaram muito alterados, né? Porque é um vírus que ataca a medula, então as taxas ali do hemograma, elas ficam alteradas por alguns dias e você vive ali um momento de tensão, né? Quando vai melhorar, vai piorar, o que vai acontecer, enfim, todo esse mecanismo do corpo, que é aquilo que o Lacan fala do real, né? Que não tem controle, é experiência pela experiência, é isso que acontece. E aí eu fiquei completamente alheia ao mundo, né? E dentro de mim mesma. E o Freud fala, no Introdução ao Narcisismo, que isso, né, ficar dentro da gente mesmo é normal e esperado numa fase, e a gente joga isso para fora em um determinado momento, porque isso começa a ser sentido como uma tensão, né? O corpo fica tensionado com tanta libido. Mas, como a gente sabe, isso vai e vem, né? O movimento do luto, que ele fala no luto e melancolia. A gente joga essa libido para fora, acontece alguma coisa, a gente perde o objeto, os planos mudam e essa libido retorna pra gente. E na doença, né, e no luto, e no final de um ciclo que você perde um objeto ali, né, que foi, no meu caso, o mestrado, é muita libido que voltou. Muita libido que estava investida em outras pessoas, investida na vida, no trabalho, no relacionamento, na família, e de repente essa libido voltou para mim. E aí eu pude vivenciar, talvez pela primeira vez na minha vida adulta, uma experiência tão densa, né, dessa libido toda no meu eu. E que realmente não tinha o menor tipo de interesse pelo mundo. Eu fiquei, sei lá, 10 dias sem estar nem aí para as notícias, para a guerra, para a vida, para nada que tivesse acontecendo fora de mim. E aí eu melhorei, os exames voltaram ao normal, eu fiquei insuportável essa semana, eu só conseguia reassistir uma série que eu já vi milhões de vezes, que é Gilmore Girls, que é uma série muito marcante, assim, da minha adolescência, então eu estava completamente regredida ali, né, reencenando e revendo aquilo, até talvez como um conforto, né, não tinha nada de novo acontecendo, eu estava completamente dentro de mim. Mas não é simplesmente, aí você melhora que volta, né? É preciso um exercício até para você conseguir reinvestir no mundo. Porque você está muito dentro de você, que foi o meu caso, também protege, né? O Freud fala que se você ama, você adoece, mas se você não ama, você adoece também. Então, essa experiência muito solitária, apesar de, né, estar aqui com meu companheiro dentro de casa, mesmo tendo uma pessoa, era como se não existisse, né? O psiquismo ele não estava reconhecendo. E aí eu, né, entrei em contato com todos esses lutos, com tudo que ficou, e foi um período, assim, muito tenso para o meu próprio corpo. Para além da dengue, né, que aí é um sofrimento à parte, o corpo ele sente mesmo como um tensionamento. Então, é muito interessante porque começa a ficar insuportável ficar dentro de si mesmo, assim. Vem uma irritação, as coisas não têm tanto mais graça, mas não é um exercício consciente, e aí a psicanálise dá um murro na TCC, de falar assim, então tá bom, agora eu vou para fora, agora eu vou me interessar, agora eu vou ver as notícias, agora eu vou ter um desejo para fora de mim.
Isso é muito distante, né, da consciência, é muito distante do controle. É um movimento completamente inconsciente mesmo, né, e que naturalmente você vai reinvestindo. Então eu melhorei, meus exames voltaram ao normal, mas ainda assim os primeiros dias foram muito estranhos. Parecia que meu corpo tinha uma memória muito recente, né? E a gente sabe na psicanálise que tudo faz registro no próprio corpo. Então era um registro muito recente de tudo que estava acontecendo e dessa experiência, né, de estar muito dentro de mim. E aí, nesse tensionamento e nesse lugar muito insuportável, né, de estar completamente narcísica e alheia ao lado de fora, quase que teve um ímpeto, assim, da fantasia de buscar fazer alguma coisa para além de mim, né? Então, o que fazer com essa energia que fica? Tanto do luto, tanto do mestrado, que, por exemplo, foi um projeto muito grande, que tomou quase 3 anos da minha vida e que acabou, né? E que, claro, foi ótimo, eu terminei, não aguentava mais. Vai vir episódio aí sobre academia, pesquisa e psicanálise, enfim. Como o luto era muita energia para fora e que ela retorna, né? Então, a partir de um tempo, quando aquilo vai metabolizando e você vai lidando e você vai sofrendo, e aí você lembra do que aconteceu e vem todos os sentimentos possíveis, né? Os divertidamente, eles ficam à flor da pele. Um questionamento que veio muito grande é o que fazer com a energia que fica. E aí é interessante porque o que eu estudei no mestrado, que foi o narcisismo, mas especificamente a teoria de uma mulher russa, né, e psicanalista que chama Lu Andréa Salomé, que ela fala sobre um narcisismo positivo, que, né, para o Freud ela concorda, é essa fase do desenvolvimento, esse mecanismo de libido do eu e libido para fora, mas também é um estado de uma união do sujeito com a natureza. E no primeiro momento, quando eu comecei a estudar isso, eu achei uma coisa muito frita, assim, sabe? É muito tilelê, uma comunhão com a natureza. Pensei no pessoal abraçando uma árvore e aquilo não me desceu legal. Mas você vai entendendo o tema, você vai se familiarizando com o autor, e foram 3 anos disso, né? E aí eu comecei a achar muito bonito, né? Essa perspectiva do narcisismo, que é você estar com você mesmo, mas também junto com o estado da natureza. E ela, para poder explicar isso, ela usa a metáfora da ligação entre a mãe e o feto. Né, que o feto, quando ele está dentro da barriga da mãe, ali na vida intrauterina, ele está conectado pelo cordão umbilical à mãe e uma experiência maior do que ele mesmo, né? Então, o feto, ele não é só um sujeito, ele está ligado a algo a mais. Ela fala que psiquicamente a gente tem essa ligação e é com a natureza, né? E aí, por acaso, eu já tinha entrado em contato com esse livro que chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, mas eu nunca tinha lido, assim, eu sabia que ele existia, já tinha ouvido falar uma coisa ou outra, meu companheiro acabou comprando, e quando me deparei com esse livro, eu vi que era basicamente o argumento da Salomé. É claro que tem algumas diferenças, né? O cara que escreveu é um produtor musical, mas ele vai falar basicamente de uma comunhão entre a natureza, o ser universal e o sujeito, e como a criatividade, que também é um ponto da teoria da Lu, é algo essencial para a gente poder viver. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de arte, de consumir arte, de ver filme, sempre li muito, os livros sempre foram um refúgio, assim, para mim, porque a gente sabe que não tá sozinho. Mas outros tipos de arte também, performática, Marina Abramovic, ou pintura, enfim, sempre foi algo que eu gostei, mas eu nunca produzi arte, nunca me considerei uma pessoa criativa. Estudando, né, a obra da Lu e ela falando sobre essa criatividade, que é essa ligação com esse narcisismo original, né, essa comunhão do sujeito com a natureza, que é você dar as costas para o seu eu, basicamente, e entrar em contato com algo maior. Algumas pessoas chamam isso de uma experiência espiritual, mas na minha opinião não tem nada a ver com religiosidade. É uma experiência, assim, do ser humano. E ela fala que a verdadeira ética para ela, e aí a gente não está falando de uma ética moral, no sentido que a cultura diz para eu poder fazer isso, a lei fala que eu não posso matar o próximo, né? Não é esse tipo de ética. Ela diz de uma ética em que o sujeito consegue criativamente criar uma maneira, né, de descarregar os impulsos desse narcisismo e
dessa conexão com a natureza, uma coisa assim que muito distante da consciência, mas quase animalesca ali, dos primeiros desejos, de uma formação muito distante do eu, com o que a cultura quer da gente. Então, é como se a gente criativamente tivesse sempre que, para ser ético com a gente mesmo, a gente tivesse que olhar para o nosso narcisismo, para os nossos verdadeiros desejos, olhar para as leis objetivas da cultura e encontrar uma maneira de descarregar isso. E aí eu dei essa volta toda para aqui, para poder falar que o que fazer com essa energia toda que fica, né, que estava dentro de mim. E eu resolvi usar a criatividade, logo eu que não me considerava uma pessoa criativa. Mas depois que eu escrevi o último capítulo da minha dissertação, que foi sobre o texto Narcisismo como Dupla Direção da Lu, falando sobre isso, né, sobre o que eu resumi aí brevemente, foi um surto. Né? Eu escrevi em 4 dias e parecia que o texto estava dentro de mim só esperando para poder ser escrito. Porque, claro, eu já estava estudando ele há 3 anos, né? Eu fiz todo o raciocínio histórico e conceitual para poder chegar, né, em 1921, que é quando ela publica o texto. E quando eu fui escrever sobre ele, ele simplesmente saiu. E aí, quando eu escrevi, para mim foi o melhor capítulo da dissertação, ele saiu de uma maneira muito fácil, assim. Eu falei assim, gente, até que eu sou criativa, até que eu consigo criar alguma coisa. Eu não sou uma pessoa artística que tem dons artísticos e nem habilidades manuais, isso definitivamente não é meu, mas eu sou esse tipo de pessoa. Né? Eu tenho a criatividade dentro de mim. E aí esse autor, que é o Rick Rubin, do Ato Criativo, ele fala, né, também de algo parecido, que a gente pode viver como um artista. E no meio, né, desse luto todo e desse narcisismo e dessa libido do eu que tava, né, eu estava completamente dentro de mim, já estava num nível insuportável, meu corpo estava demandando de jogar energia para fora, mas não é algo simples e consciente. Eu me dei conta, né, o que fazer com essa energia que fica. E aí eu resolvi ter um hobby. E parece bobo, né? Porque eu sou. E aí, aqui, gente, fazendo muitos parênteses, pelo amor de Deus. Mas eu sou capricorniana e eu gosto muito de trabalhar, né? Então, eu sempre trabalhei bastante, eu gosto de fazer muita coisa, eu sou uma pessoa muito multidisciplinar, assim. Tô sempre em movimento, tenho muita energia, mas eu nunca tive um hobby. Porque a gente também vive numa época, né? Que é um outro tema que eu quero falar aqui no podcast, que é da produtividade do lazer. Então, eu tenho essa coisa que eu peguei do capitalismo, né? Esse presentinho que o capitalismo nos deu, e eu falei assim, muito obrigada, né? Deixa eu ocupar aqui para eu poder não sentir a falta. E eu sempre fiz muita coisa. Então, né, isso da produtividade, eu vou lavar uma louça e vou escutar um podcast. Eu vou ler um livro para poder aprender algo. Eu vou ver um filme porque tem na lista dos indicados para o Oscar e eu quero, né, seguir esse caminho, tá todo mundo falando, eu quero saber o que é. Por si só, isso não é um problema, né? São coisas que eu, de fato, gosto. Mas como sempre nessa lógica da produtividade e eu vou melhorar, e enfim, isso tudo, gente, porque eu estudo narcisismo ideal de eu, mas não, né, a coisa não é do cognitivo e da consciência. Quando a gente vê, a gente já está no movimento cultural e está aceitando aí os presentes que o capitalismo nos dá. Mas, né, isso tudo para poder falar que eu não tinha um hobby. Eu não tinha algo que eu fazia, assim, só porque eu queria, né? Então, eu nunca pintei porque eu não tenho habilidade artística, eu nunca desenhei porque eu não sei desenhar. Eu escrevi uma coisa ou outra, mas era geralmente acadêmico. E aí eu falei assim, não, eu cansei dessa produtividade, eu vou fazer alguma coisa por mim. E aí eu entrei na Shopee e comprei muitos materiais artísticos e cavalete e tudo que tem direito para eu poder criar alguma coisa. E é claro que a gente não cria só a arte da pintura, mas é algo que eu quis fazer, assim, especificamente, justamente porque eu não sou boa, né? Eu não tenho problema nenhum em falar que eu sou boa em outras coisas, como disse a aluna de uma amiga minha de 4 anos, que o irmão dela chegou e falou assim, ai, você é péssima nisso. Ela falou assim, tudo bem, eu sou boa em outras coisas. E eu adorei isso, achei genial. E, de fato, eu sou boa em outras coisas, mas eu resolvi fazer o que eu não sou boa, simplesmente para ver o que vai aparecer, o que vai surgir. E nisso a gente foge muito de um controle consciente, né? De uma fantasia de controle consciente. Porque a gente sabe que não existe, né, o menor tipo de controle, a vida se impõe, mas o eu, ele tenta organizar a casa, né? Ele tenta limpar um pouco da bagunça que é a existência humana.
Então, foge um pouco da fantasia de controle, porque eu só vou deixar vir, né? Eu quero ver o que aparece, eu quero ver o que vai sair sem a menor expectativa de ser algo bom, de ser algo que eu vou postar, de ser alguma coisa assim que, né, é pro outro. Porque a gente tem muito isso, nós somos seres seres sociais, né? A gente precisa do outro para poder sobreviver, a gente precisa ser amado, que é uma outra coisa que o Freud fala, né, no narcisismo. Não adianta só você cuidar do corpo. A gente tem bebês que morrem de depressão, né? Ele tem falência múltipla de órgãos. E é claro que isso é multifatorial, né? Mas não necessariamente tem uma causa orgânica. É aquele corpo que não está entendendo ou não está aceitando aquele tipo de amor que está vindo. Então a gente precisa ser cuidado para além do corpo físico, né? Precisa ter um investimento. A psicanálise é belíssima quando ela fala que é quantitativo, então não precisa ser um investimento bom, você é a melhor criança do universo, pode ser você é a pior criança do universo, mas ainda assim é um tipo de investimento, né? Então a gente precisa do outro e aí a vida inteira ela é endereçada, né? É claro que no processo de análise a gente tenta separar o que é nosso, o que é do outro, sendo que o que é nosso também é muito do outro, por mais contraditório que possa parecer. Mas o que é desse presente, né, dessa caixa que o outro me deu, com vários significantes, com nomes, com características, com jeitos de viver, o que eu quero daquilo e o que eu não quero, né? E aí se forma o jogo do narcisismo, dos ideais, e o que o outro espera de mim, enfim. Mas a gente sempre endereça, né? É sempre para alguém que a gente está fazendo alguma coisa. Mas aqui a tentativa é, eu quero ver o que vai aparecer que é meu, que claro que tem muito de quem cuidou de mim, mas é mais distante, é um pouco mais introspectivo, é um pouco desse movimento que a Lu Salomé falam, né? Dessa criação do artista, que é dar as costas para o próprio eu e ver o que é essa conexão com a natureza, que não necessariamente é abraçar uma árvore, né? Eu odeio insetos. Então eu não vou acampar no meio do mato, porque eu odeio inseto que voa, odeio, não há teoria nem nada que vai me fazer gostar deles. Mas que tipo de outra conexão eu posso ter com a natureza e com os outros humanos, né? Uma coisa assim de uma produção. A gente, onde tem gente, tem arte. Então, o que vai vir daí, né? Porque quando a gente se depara com muitas perdas, e aí eu volto no luto, na doença, mesmo que não foi, graças a Deus, não é nada grave, mas esse retorno a si mesmo, a gente fica muito nítida a castração. E a castração, né, para além da teoria freudiana, é a gente entender que a gente está muito distante de ser completo e que a gente precisa dos outros. E que não existe muito controle, que a vida se impõe. E entender a castração dessa maneira, né? Claro que no processo de análise isso já tinha vindo, mas é algo que acho que a gente sempre recicla e lida. É muito difícil, né? É horrível ser castrado. Ao mesmo tempo que você pode dar uma virada e falar assim, que bom que eu sou, né? Porque quanta potência existe, apesar de eu detestar a palavra potência depois que a psicologia se apropriou dela, mas quanta possibilidade existe em lidar com essa falta, com esse buraco, né? E o que eu consigo fazer diante daquilo que fica, né? Da energia do mestrado que voltou para mim, do que eu encontrei quando eu estava com a libido toda do eu e eu esqueci que o mundo de fora existia, o que eu faço com esse luto, né, das lembranças desse meu amigo que se foi e de toda a vida que eu acho que ele poderia ter vivido. E aí talvez uma das grandes contribuições, o Freud fala muito disso também, mas a obra da Lu é dedicada a isso, né? A arte salva e a criatividade também. Então, como a gente consegue, né, ver isso na prática, ela coloca sempre a arte como uma possibilidade clínica mesmo do consultório. Hoje a gente vê os consultórios de psicanálise cada vez mais fechados, né? A gente sabe que o setting analítico ele não está dentro de uma sala, mas às vezes as pessoas interpretam assim. E o Caligari já falava que não, e vários outros autores. Mas o que a gente consegue encontrar? O CAPS dá uma aula disso, né? O que a gente consegue encontrar na arte?
né? E na escrita, e apesar da escrita ser um processo que já passou pela palavra, né? Quando a gente pensa aí na topografia do primeiro aparelho psíquico do Freud, que eu não vou entrar nisso agora, mas já passou pela palavra, ela tem uma racionalização maior. Mas ainda assim, né, quando a gente pensa num processo de análise ou num processo criativo, é uma forma que a gente encontra de contar uma história. Né, o que alguns autores falam do mito do neurótico, que na análise a gente constrói o nosso próprio mito, a gente conta a nossa própria história. E aí, através da palavra, a gente encontra uma forma de dizer isso de um jeito único, né? E com a arte, e acessando essa criatividade que a Lu Salomé fala tanto, né, de deixar entrar em contato com sonhos e soltar um pouco dessa fantasia de controle que a gente tem contemporânea e ver o que tem dentro da gente, né? E produzir algo a partir disso, mas não necessariamente para o outro, porque muito se fala da vaidade dos artistas, né? Que os artistas são pessoas muito vaidosas e que eles querem a purpurina e que eles querem o olhar dos outros, mas o ponto dela é que isso é secundário. Essa tensão ela pode até existir e ela não necessariamente é uma coisa negativa, né? Mas é secundário. O artista cria e aí não só o artista, o ser humano precisa criar para poder existir. E aí essa virada que eu fiz, né, do hobby, o que fazer com essa energia que ficou, foi justamente colocar na prática algo que eu estudei por 3 anos. E isso é irônico, né, porque eu tive acesso aos textos e teoricamente eu sei das vírgulas e dos problemas que tem naquela teoria, mas eu falei assim, bom, a gente não vive só de teoria, a gente precisa viver na prática. E aí eu resolvi fazer isso e tem sido uma experiência muito interessante. Esse episódio foi um pouco mais pessoal, não é algo que eu costumo fazer aqui, mas foram várias reflexões assim, né, que eu tive nesse meio tempo que eu resolvi dividir. E eu acho que a gente pode pensar, né, talvez intercalar um episódio assim com um episódio um pouco mais teórico, porque eu não consigo abrir mão da teoria e comentei um pouco sobre ela aqui, mas justamente porque a psicanálise ela tá na vida. Quando a gente vai vivendo e vai sentindo as coisas no nosso próprio corpo, isso interfere diretamente como a gente lê a teoria. Por isso que quando eu falo com os meus alunos ou com qualquer pessoa que eu estou estudando ou conversando sobre psicanálise, é que a gente precisa entender a história e o contexto, tanto histórico quanto cultural, como científico dos autores. Porque isso diz do tema que eles estudam, isso diz da forma como eles entendem esse tema e eles resolvem, né, estudar aquilo, explica muita coisa. Porque você pode, né, eu até conheço pessoas que lidam com uma psicanálise higienizada, que é só aquilo do texto, e que o Freud disse isso, e em 1985, no projeto de Psicologia Científica, e pronto, e é uma psicanálise morta. Né? Eu acredito numa psicanálise viva e conforme a vida vai acontecendo, coisas que a gente já havia estudado e principalmente o narcisismo, essa libido do eu me dediquei, né, por quase 3 anos nisso, a gente começa a entender de uma outra forma. A gente começa a entender por que é tão insuportável, né? Quando Freud fala, o corpo tensiona e é por isso que a gente joga libido para fora, é por isso que a gente reconhece também o mundo externo, não é só por causa da frustração, né, que começam a falar não para sua majestade o bebê e o bebê começa a reconhecer ou não, mas é também porque o corpo não aguenta mais tanta libido dentro dele. Isso é tensionado. E aí quando eu vivi isso na pele, né, por 3 experiências que retornou muita energia para mim, eu falei assim, caraca, aquele velho estava certo desde 1914, filho da puta. Mas o que a gente consegue fazer quando joga essa energia para fora, né? Quando falo do luto especificamente, não vou ocupar de novo aquele lugar, isso é impossível, né? Alguma coisa voltou para mim e vai continuar aqui, as lembranças e tudo, mas como é que eu consigo reinvestir isso no mundo? Como é que eu consigo continuar dançando? Porque uma outra coisa que eu aprendi com a Lu é como a gente precisa de fantasia para levantar da cama e como dá para poder enxergar a vida de uma forma positiva, né? A teoria do Freud, a partir de 1920, ele é um tanto pessimista pelo contexto da guerra, ele perdeu a filha, ele estava com câncer, porra, muita coisa aconteceu.
E fica uma teoria um pouco mais pessimista. Eu acho que é realista, tá? Eu gosto do conceito de pulsão de morte, eu acho uma teoria muito da angústia e a gente tem que lidar com a angústia. Mas a Lu, ela é da pulsão de vida, é do movimento, é de... Né? Ela falou assim, nossa, eu encontrei a psicanálise e a teoria do narcisismo e isso mudou a minha vida. E por eu ter estudado muito ela, isso meio que me infectou. Eu brinquei que eu fui infectada pelo vírus da Lu Andréa Salomé. Né, e dessa maneira de ver a vida, e nesse período, né, nesse mês que foi muito difícil, e que eu defendi o mestrado, que eu falei sobre isso teoricamente, eu pensei assim, cara, eu preciso disso para minha vida também, né? E aí a gente sai do campo só teórico e vê que o ser humano ele é muito mais complexo e multidisciplinar mesmo, porque as coisas tocam, né? É sempre relacional. Igual quando a gente pensa na mãe e no bebê, muitas vezes tem um equívoco, né? A gente acha que a mãe afeta o bebê, mas o bebê também está naquela relação. E o bebê aceita ou não receber aquele afeto. Então é sempre relacional. E a troca com a teoria, ela mais uma vez se faz de uma forma relacional também, né? A vida acontece, você estuda e quando você vê, você tá vivendo aquilo. Então, gente, por hoje é só. Um episódio um pouco mais curto, diferente. Eu não sei se vocês vão gostar. Eu não sei se foi pessoal demais, mas eu quis fazer, eu quis falar. E é isso. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá.